A cada dia nós nos surpreendemos com uma inovação ou com um casuísmo. O mais recente dos casuísmos se chama semiparlamentarismo. Eu diria que falar a esta Casa ou ao Congresso Nacional em semiparlamentarismo é mais ou menos falar sob corda em casa de enforcado. Isso o povo entende do que a gente se expressa, senador. Não estamos em condições de agora mexer nesse vespeiro. Não temos condições. Até porque o que as ruas disseram não foi isso. A rua não pediu mudança de governo. Então, falar em semiparlamentarismo nesse momento é até como recomendar um curativo, um curativozinho, um adesivo, um band-aid para aquele paciente que está com uma lesão grave para ser tratado na emergência de um hospital, e não com água e sabão. Resolver o problema da governabilidade vai muito mais além do que esse casuísmo tentado agora. O sistema de governo que o Brasil tem é presidencialista. Para mudar o sistema de governo, o que está escrito na Constituição, a depender da interpretação que os ministros do Supremo poderão dar amanhã, se mudar o sistema, precisa antes de um plebiscito. É isto. Como é que nós, nesta hora de crise, que temos que resolver outros problemas muito mais graves do que este, vamos tratar de criar aqui uma aberração que seria esse tal semiparlamentarismo? Eu não sei como a multidão que foi às ruas entenderia esta ação do Congresso Nacional. Reduzir os poderes do presidente da República e aumentar o poder do Congresso, sendo que 99 dos deputados e senadores estão com processos à espera de julgamento no próprio STF. É absolutamente querer virar as costas e dar as costas ao povo que foi às ruas. E não estou aqui fazendo juízo de ninguém. Eu estou apenas constatando uma realidade. É isso que estamos vivendo. E não adianta tentar tapar o sol com a peneira. As condições institucionais e políticas da Casa não são as melhores para buscar uma solução dessa natureza, com esse grau de casuísmo, esse chamado semipresidencialismo ou semiparlamentarismo. Nós precisamos ter em conta, e aqui eu sempre, quando falo em defesa das instituições, eu também defendo a lei. E o que está escrito na Constituição é preciso ser respeitado, inclusive sobre a questão do impeachment. Está na Carta Constitucional Brasileira. Até queria dizer que o senador Humberto Costa, vi declaração dele, ele falando, que o governo precisa enfrentar essa questão do impeachment no Congresso Nacional. A crise que o país está enfrentando hoje não é pequena, não é pequena. E, claro, seria muito mais grave se nós partíssemos para um casuísmo. Preciso dizer também aqui que sempre que um colega, um senador ou uma senadora faz uma proposta de emenda constitucional, a minha atitude é sempre, primeiro, mesmo não concordando com o mérito, e o parlamentarismo é um deles, e eu sou de um estado que tem uma história de defesa do parlamentarismo, o Rio Grande do Sul, Raul Pila, ministro Brossard, é um estado com esta vocação, o Vitor Facione, que defendeu tanto a tese, citando os autores históricos do parlamentarismo. Mas eu quero dizer que eu entendo, quando era jornalista, no debate da Constituinte em 88, do sistema presidencialista de governo. Sempre defendi, mas quando o senador Aloysio Nunes Ferreira fez a proposta para examinar o parlamentarismo, eu assinei para que a matéria seja
discutida e examinada e livremente o Congresso delibere sobre ela. Não significa, quando eu apus a minha assinatura na proposta, na PEC, é que eu estou endossando a tese do parlamentarismo. Faço isso com todas as matérias, como eu disse, mesmo aquelas com as quais eu não concordo. Mas eu não posso censurar o debate. Eu não posso exatamente interditar a discussão sobre um tema tão relevante. Agora, há de se perguntar também a oportunidade de debatermos essa questão. Aí é outra dúvida, uma outra interrogação, considerando que nós estamos com uma inflação de 10%, estamos com um nível de desemprego de 11% indo para 12%, e essas emergências, ao meu juízo, são muito mais graves do ponto de vista social do que você está aqui, assim como se não visse essa realidade ao seu lado, a discutir mudança do sistema de governo. Então, é preciso lembrar também que o parlamentarismo já foi rejeitado pelos brasileiros em 2 plebiscitos, um em 1963 e outro em 1993, sempre por maioria acachapante, com 77% a 17% dos votos, no caso lá no primeiro, e 55% a 25% dos votos no outro caso, em 93. O semiparlamentarismo daria mais poderes a um Congresso de 594 deputados e senadores, deles, aí já estão 99 com esses processos tramitando no Supremo Tribunal Federal. Eu, aliás, vou fazer valer, senador Jorge Viana, de um artigo escrito em 1991, portanto, 2 anos antes do plebiscito de 93, pelo professor jurista Miguel Reale, não o filho, o pai, Miguel Reale, já falecido. Ele escreveu um artigo cujo título é exatamente Semipresidencialismo e Semiparlamentarismo. E um dos trechos desse artigo, ele diz: nítida é a distinção entre semipresidencialismo e semiparlamentarismo. No primeiro, embora o ministro coordenador seja nomeado com aprovação da Câmara dos Deputados, há apenas um chefe de Estado, que é o presidente da República, a quem cabe presidir o Conselho de Ministros, exercendo as suas funções com a colaboração do ministro coordenador, expressão que prefiro a de primeiro-ministro, porquanto suas atribuições são propriamente de assessoramento direto do chefe do Executivo e de quem poderá receber delegação para supervisão de determinados atos de natureza administrativa. Este é o semipresidencialismo. Já no semiparlamentarismo estamos, escreveu o professor Miguel Reale, perante 2 chefes de Estado. Olha só. Um eleito diretamente pelo povo, para exercício das atribuições de soberania, e outro que, segundo o modelo aprovado pela Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, poderá ser expressão de escolha feita unicamente pela Câmara dos Deputados em conflito com o presidente da República. Veja só, é mais lenha na fogueira, é botar gasolina na crise. Em vez de ser bombeiros, estamos sendo incendiários. Aliás, um artigo também muito interessante do sociólogo e professor universitário Alberto Carlos Almeida, no artigo publicado hoje no Valor Econômico, ele diz e faz uma análise política sobre a questão da crise e da posição da presidente, mas eu puxei desse artigo a seguinte definição sobre o tema semiparlamentarismo, presidente Jorge Viana. Escreveu ele: Tancredo Neves foi o primeiro-ministro que mais tempo ficou no cargo. Nas atas das reuniões de gabinete, o sapiente Tancredo afirmou que o parlamentarismo, no qual ele era o líder máximo, funcionava como se fosse presidencialismo, porque o Congresso não aprovava o que o governo propunha, e mesmo assim o governo não caía. Sei disso porque minha tese de doutorado é sobre este período.
Por fim, se o parlamentarismo fosse adotado agora, ainda que em seu formato semi, isso seria um golpe, porque teria como objetivo único reduzir o poder da Presidente da República. É muito difícil levar a cabo uma atitude, uma manobra dessa natureza. Mas eu quero lembrar também, senador, que nós não temos Tancredo Neves. E nessa hora, essas figuras como Tancredo Neves, como Ulisses Guimarães, são figuras que não estão mais no cenário político. E seriam elas peças fundamentais nesse processo. Então, lamentavelmente, nós temos que agora nos debruçarmos, porque a cada dia aparece uma novidade. Amanhã, aliás, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se o parlamentarismo pode ser adotado por emenda constitucional. E já há exatamente toda essa formulação de que é o que está sendo gestado no parlamento. Eu não sei como as ruas irão reagir a isso. O mandato de segurança em questão, que será julgado amanhã, com pedido de liminar, foi ajuizado no Supremo, veja só, em novembro de 1997. Portanto, há mais de 18 anos, pelos então deputados Jacques Wagner, Hélio Bicudo, Miguel Rosseto e outros, contra atos da mesa da Câmara dos Deputados, da Comissão de Constituição e Justiça e de Relações de Redação da Comissão Especial destinada a analisar e proferir parecer da proposta de emenda à Constituição número 20 a 1995, que institui o parlamentarismo no país. Então, vamos aguardar que amanhã o Supremo, do alto da sabedoria, da ciência jurídica, da interpretação serena, sábia, pelos magistrados da Suprema Corte, da Constituição em vigor no país, a respeito exatamente dessa ação sobre a constitucionalidade, de estabelecermos mudança de governo, de sistema de governo, sem submeter previamente a um plebiscito, como está escrito na Constituição. E segundo, o Supremo também amanhã está na sua agenda de votação, está previsto amanhã o estabelecimento do rito de como o Congresso Nacional deverá proceder à questão do impeachment da Presidente da República. Então, temos que ter muito cuidado, senador Jorge Viana, porque a cada dia vemos uma nova cena agravando ainda mais o cenário da crise política que o país está vivendo. Mas a mais perversa, sem dúvida, é a crise econômica, com impacto social sobre o desemprego e a inflação. Muito obrigada.